pessoal, agora vamos para a questão 2. A questão 2 traz o seguinte enunciado. No Brasil, a dinâmica e a distribuição da PEA por setores da economia apresentou alterações no período de 1940 a 2001. Observe no gráfico a seguir. Então vamos lá. Distribuição da população economicamente ativa por setores da produção em porcentagem de 1940 a 2001. O que a gente pode observar nesse gráfico é o seguinte, observe essa linha azul. Percebam a queda da participação do setor primário da economia, ou seja, o setor primário da economia que é diretamente relacionado com o campo, agropecuária, por exemplo, extrativismo. Então ele tem uma queda de participação da PEA. Em 1940, 70,2% dos brasileiros que estavam inseridos na população economicamente ativa trabalhavam no campo. Em 50, 60,7%, em 60, 54%, em 1970, 44,3%, em 1980, 30%, em 1990, 22,8% e em 2001, apenas 20,6% dos brasileiros trabalhavam no setor primário da economia. Essa é a leitura do gráfico. O que a questão quer? Tomando como referência as informações apresentadas no gráfico e o processo de industrialização no Brasil, explica a dinâmica da PEA no setor primário no período apresentado. O Brasil, depois de 1940, mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, atrai muitas filiais de indústrias multinacionais. A gente sabe que o Brasil passa a ser um país industrializado no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa vinda dessas multinacionais estrangeiras, dessas filiais dessas multinacionais estrangeiras para o Brasil, vai redefinir o quadro econômico brasileiro e, por que não dizer, vai redefinir a população economicamente ativa brasileira. O Brasil passa a ser um país industrializado. Isso também vai provocar um êxodo rural. A gente vai observar no Brasil uma fuga da população do campo para a cidade. Então, até 1940, o Brasil era um país rural. Aliás, eu posso dizer que o Brasil era um país predominantemente rural até a década de 1970. Nos anos 40, o Brasil era um país rural. A maior parte da população brasileira vivia no campo e, consequentemente, trabalhava no campo. Então, as indústrias, a chegada das indústrias no Brasil provocam o quê? Uma urbanização no Brasil. Aliás, todos os países que se industrializam, eles também se urbanizam. Então, a gente pode dizer que houve um êxodo rural promovido pela chegada das indústrias no Brasil. O que gerou um grande paradoxo. É interessante dizer que o Brasil nunca produziu tantos alimentos. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de alimentos, ultrapassou a China, ultrapassou os Estados Unidos, mas nunca teve proporcionalmente tão pouca gente trabalhando no campo. Porque hoje nós somos o maior produtor mundial de alimentos como nunca fomos, mesmo hoje a população economicamente ativa inserida no setor primário da economia não atinja mais que 23% da população. Isso é consequência de quê? A consequência é a mecanização. Pessoal, a gente não poderia fazer essa questão sem falar da mecanização do campo. Hoje a gente produz muito mais alimentos com muito menos pessoas. A chegada de novos tipos de máquinas ceifadeiras, máquinas colheitadeiras, muito mais tratores, a mecanização do campo, a subordinação do campo à cidade, tudo isso promoveu uma fuga de mão de obra do campo que vai para a cidade. Então a gente sabe qual é a consequência disso. A população de mão de obra muito pouco especializada vai para as cidades e aí geram outros problemas que a gente não vai dizer aqui porque vai fugir da questão. Mas a gente tem que falar principalmente sobre o êxodo rural e a mecanização do campo para responder a questão 2.